Olá a todos, como é que estamos? Vamos aí para a nossa segunda aula, continuando sobre a história do Brasil, período minerador, né, do ciclo minerador. A gente vai estudar hoje o desenvolvimento do novo espaço geográfico que o Brasil vai sofrer com o descobrimento, né, dos metais preciosos, tá? Do minério, né, do ouro, beleza? Vamos lá para o nosso slide. Bom, galera, como a gente pode perceber aqui, eu trouxe aqui alguns resumos para vocês entenderem legal o que eu quero que você compreenda desse período, tá? Esse início de exploração. Nessa aula a gente vai entender um pouco como é que vai se formar o espaço geográfico do Brasil após a descoberta do ouro nas Minas Gerais, tá? Na região das Minas Gerais, do Mato Grosso e de Goiás, beleza? E de que maneira isso vai atrair um grande número de pessoas para aquela região. A gente vai ter uma série de mudanças aí nesse Brasil colonial, graças exatamente a essa descoberta, beleza? Olha só, essa descoberta dos minerais preciosos, tá? Vai ser feita pelos bandeirantes, como a gente já viu na primeira aula, tá? Entre finais do século XVII e início do XVIII, vai durar até o finalzinho do século XVIII, beleza? Esse ciclo minerador. Essa exploração ela vai ser dada no interior do país, como a gente viu, vai ter a interiorização, o processo de interiorização do território, né, que vai expandir para além dos sertões, né? A gente vai entender isso legal aqui na aula de hoje, beleza? Vai ter descoberta de ouro e de diamantes também, inclusive na cidade vai ser chamada posteriormente de Diamantina, na região das Minas Gerais, Mato Grosso e de Goiás, beleza? Com isso, vai acarretar um aumento muito grande na população brasileira. Nós vamos ter milhares de portugueses também chegando para cá. É assim, ó, extra, descobrir o ouro no Brasil. Vai ocorrer o que historicamente? Uma corrida ao ouro, tá? Muita gente de várias outras províncias, né, do Brasil, do norte, do sul, vão começar esse grande número de pessoas a irem para aquelas regiões ali centrais do Brasil, que posteriormente a gente já sabe vai ser Minas, Mato Grosso e Goiás, tá? Todo mundo em busca de lucrar, de se dar bem de alguma maneira. E é exatamente esse aumento, essa busca frenética de pessoas pela região é que vai fazer com que a coroa portuguesa, a metrópole, tome algumas medidas, beleza? E a gente vai entender isso hoje. No decorrer da chegada dessas, né, levas populacionais, nós vamos ter o surgimento de várias cidades ali na região, tá? Cidades que hoje são tombadas historicamente, Ouro Preto, Diamantina, como a gente já viu, Mariana, enfim, tá? Nós vamos ter também aqui o aumento muito grande do número de escravos no Brasil. Esse ciclo minerador, esse processo de exploração agora do minério, ele vai trazer muito mais escravos, mais do que o número de escravos que a lavoura canavieira, a plantation lá dos engenhos, já tinha trazido, beleza? Então esse número de escravos vai aumentar bastante, exponencialmente. E a gente vai estudar também que isso já vai começar a gerar conflitos, né, entre os interesses. A coroa vai tentar organizar de alguma forma para ela conseguir obter o lucro necessário, tá? Porém, isso vai gerar alguns embates, né, atritos entre os interesses dos colonos e da metrópole, que é o que a gente vai entender. Por exemplo, a Guerra dos Emboabas é a briga entre os garimpeiros pelo controle das regiões de garimpo. A gente vai estudar isso nos próximos slides, tá? Então, essa corrida do ouro, né, que vai aí de 1690, que é o início da exploração, até 1780, ou seja, final do século XVIII, a população da colônia ela passa de 300 mil habitantes para 2 milhões e meio. Então vocês percebam o número de pessoas que são atraídas para cá, para a colônia, para conseguir enriquecer, né, com essa nova forma de extração, de exploração do território. A descoberta do ouro em Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto, tá? Vai trazer esse interesse pelo ouro e o deslocamento cada vez maior de várias pessoas do Brasil, de Portugal também, tá? Sobretudo os portugueses vão ficar loucos para cá. E como você já viu, o aumento de número de escravos também trazidos, porque a escravidão vai ser a base da exploração do minério no Brasil. Então, quem vai trabalhar de verdade
vai ser o escravo africano, tá? Na extração desse minério e tudo mais. Com isso a gente vai ter um aumento das plantações, tá? É um aumento das plantações para poder o quê? Subsidiar a vida dessas pessoas nessas cidades, nessas vilas que estão surgindo, essas vilas ao redor das minas ali, né? Que posteriormente vão se transformar em cidades. É preciso criar animais, o gado para ter a carne vermelha, né? O comércio de alimentos e tudo mais. Então muita gente vai ser atraída para cá, para lá, né? Para essa região. Sobretudo no interesse de lucrar com isso. Agora presta atenção, a gente vai entender na próxima aula, na terceira aula sobre isso, que vai ter muita gente aqui no território brasileiro, e lá, especialmente lá, que vai buscar ganhar a vida, às vezes não de modo diretamente ligado à extração, à mineração, tá? Por exemplo, em cidades que se desenvolvem muito, em que gera muita riqueza ali, muito ouro, né? Existem os barões, né? Os donos ali dos barrancos, chamados de glebas, né? Os donos dos barrancos, que são os donos de escravos também, esses assumem a posse, a coroa lhes dá a posse, são pessoas abastadas, né? Então esses homens não trabalham, quem trabalha são os escravos dele. Com isso eles vão pagar impostos para a coroa, certo? Então, para atender essa elite, né, que está se formando ali, que está vivendo, habitando aquela região ali de minério, vai vir um monte de outros profissionais chamados de profissionais liberais. Por exemplo, dentistas, médicos, advogados, né, pessoas ali que não são ricos proprietários, né, de escravos nem de terra, né, mas que também não são pobres, né, são pessoas profissionais liberais, e eles vão atender a demanda então dessas cidades que está se desenvolvendo. Então vai ter um monte de gente, comerciantes, artesãos, todo mundo indo para lá para, enfim, né, ganhar a vida, mesmo que indiretamente com a mineração, certo? Vamos lá continuar. Hoje a gente estuda sobre a Guerra dos Emboabas, né? Que foi o primeiro conflito assim gerado com o advento do minério, tá? Para te entender de forma bem simples o que foi a Guerra dos Emboabas. Os paulistas, que são os bandeirantes, lembra da nossa aula anterior? Os bandeirantes que descobriram, né, a região de minérios, caras que faziam as entradas, né, as bandeiras, que iam prender índios e ao mesmo tempo ganhar território e tentar descobrir, né, metais preciosos. Conseguem. Então, pelo fato deles terem descoberto o ouro naquela região central do Brasil, eles se achavam no direito de ter que explorar exclusivamente, somente eles explorarem, entende? Então isso gerou um atrito entre esses bandeirantes paulistas e a coroa portuguesa, que é exatamente a Guerra dos Emboabas, né? Ou seja, o motivo é o exclusivo, né? O direito exclusivo de explorar o ouro encontrado, né? Quem eram emboabas? Emboabas eram chamados de forasteiros na língua indígena, né? Os paulistas chamavam, os bandeirantes chamavam as pessoas que estavam chegando ali, né, em busca desse ouro, como emboabas, como forasteiros. Então eles não queriam aquelas pessoas ali, eles ficaram cobiçosos, né? Aquele ouro é só meu, né? O resultado disso, o que vai ser? O governo decide que todos podiam explorar o ouro, ou seja, a coroa portuguesa vai contra, né, os bandeirantes. E eles são derrotados, os bandeirantes são derrotados pela coroa portuguesa, né? Nesse momento em que a coroa decide, não vai ter um exclusivo só de um grupo que vai extrair esse minério, não. Eu vou organizar quem vai poder. Então veio o português rico, a coroa dava ali um direito para ele, explorar um pedaço de terra, um barranco, uma parte de um rio. A elite colona que já existia aqui, donas de engenho, também foram para lá, vão ganhar um pedaço de terra. Então a coroa que decidiu qual elite que ia extrair. Com isso, os bandeirantes fazem o quê? Vão para outros lugares, né? Vão em busca de outros lugares e acabam encontrando, tá? A consequência da Guerra dos Emboabas, com a derrota dos bandeirantes, eles vão procurar ouro em outros lugares. E é nesse momento que eles vão encontrar o ouro do Mato Grosso e o ouro de Goiás. E eles encontram, por quê? Porque eles, né, estão ali abrindo caminho onde o português, o homem branco, não tinha acesso. Então vão matando o índio e descobrindo as reservas auríferas, beleza? Então a consequência dessa guerra é
a descoberta por outras áreas aí de minério, certo? Então a Guerra dos Emboabas são os emboabas versus os paulistas ou bandeirantes, tá? O emboaba é o estrangeiro, disputa pelos veios de ouro, ou seja, né, a dominação de quem vai extrair. Emboaba é o nome dado aos portugueses, que eu tô te explicando, você tem aí no seu slide, tá? Eles perdem a guerra e foram em busca de metais preciosos em outra região, tá? Os portugueses eles reafirmam então o seu poder na colônia, ou seja, a metrópole deixa bem estipulado, não é paulista, não é nenhum outro colono de qualquer outra região que vai tomar o domínio sobre o ouro. O ouro é da coroa e ela vai estipular qual a elite que vai poder explorá-lo, beleza? Essa questão do território no Brasil, ele vai começar a se ampliar e se reorganizar parecido com o que nós temos hoje no mapa brasileiro. Se você for reparar, lembrar das aulas sobre Brasil colônia, da economia açucareira, a gente percebia que os engenhos eles ficavam restritos ao litoral, à faixa litorânea no nordeste do Brasil, que era por causa que o clima era favorável, vocês sabem disso. Beleza, com o passar do tempo a gente já viu na aula passada que tem um alargamento ali, né, para mais para o interior, com as fazendas e tal, a criação de gado, só que as entradas das bandeiras elas fazem a delimitação, as fronteiras ali do Tratado de Tordesilhas serem arrastadas mais para o oeste. Então a gente tem aqui no mapa, você pode ver, aqui tem o Tratado de Tordesilhas, ó. Isso aqui eram as antigas capitanias. Esse mapa é de 1536, ou seja, no início da colonização, são as primeiras capitanias. Ó. Olha como a faixa de terra ela ficava limitada, né? Aqui nessa nova divisão, repara aqui comigo que 1709, ou seja, já começa ali no início, antes do ciclo minerador já se dar, nós tínhamos uma divisão diferente, porque as capitanias não deram certo, como vocês sabem, né? Tem as províncias já aqui, ó, são as províncias, beleza? Só que a gente vai entender que depois da Guerra dos Emboabas, isso tudo vai se ampliar, né? Porque os caras vão descobrir ouro de novo agora no Mato Grosso e Goiás. Aqui, olha, por exemplo, nós temos o estado de São Paulo. Era chamado não é estado, perdão, tá? É província ou capitania. Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Olha só, era uma região só. Exatamente aonde, William? Aonde os bandeirantes descobriram, né? Essa riqueza mineral. Aqui, ó, a evolução do mapa do Brasil após a Guerra dos Emboabas. 1709, aquele mapa que nós vimos no slide anterior. E após a Guerra dos Emboabas. Olha só como vai ser dividido agora. Então isso vai começar a organizar, né, territorialmente o território interno do Brasil. Ele vai começar a ser repartido. Ó. Vai surgir o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Por quê? Porque na feita que eles encontram ouro aqui, um rico donatário vai receber essa terra e vai virar o quê? Presidente provincial daí, né? Vai começar a tomar conta daquele território graças à coroa cedendo aquilo para ele. Então é feito ali uma nova divisão para conseguir o quê? Explorar as riquezas minerais que estão aqui, tá? Tranquilo? Vamos lá. Agora sim, como é que a coroa vai conseguir lucrar com tudo isso, com todo esse ouro, se ela está dando a posse das terras para esses, né, para essa elite explorar? Como é que ela ganha? Através da política do fisco, as políticas fiscais, né? Exemplo, a fiscalização do ouro, como é que ela era feita? Nós temos assim, ó, assim que foram descobertas as primeiras minas de ouro, o rei de Portugal tratou de organizar a sua extração e começou a cobrar o quinto. O quinto era um imposto, tá? Que correspondia a 20% de todo o ouro encontrado na colônia, ou seja, aquele proprietário da gleba lá do barranco, ele encontra o ouro, né? No início era uma coisa muito louca, porque ele pegava o ouro e mandava embora para Portugal, se o cara fosse português, né? Depois da inauguração da organização dessa tributação, né, chamado de quinto, ele era obrigado a quê? Olha aqui no slide, a ir nas casas de fundição, tá? Ele tinha que ir lá, para quê? Para pegar todo o volume de ouro, seja ouro em pó ou pepita, levar na casa de fundição que é da coroa portuguesa, dentro daquela vila ou daquela cidade ali ao redor, e mandar o quê? Fundir barras de ouro, né? E no momento da pesagem do ouro é que a coroa via, você tem, sei lá, 10 quilos de ouro aqui nessa pesagem,
você tem que tirar 20%, você vai ficar com 8 quilos. 2 quilos vai para a coroa portuguesa. É isso que é o quinto, beleza? Então esse ouro ele só podia sair dali da região das minas se fosse em barra de ouro. Ele não podia mais ser transportado, negociado nem em pepita e nem no pó, porque isso facilitava o que? O contrabando desse ouro. Exatamente tentar burlar essa lei fiscal, não pagar, né, o imposto para a coroa portuguesa. E acontecia isso, William, acontecia muito, não era pouco, né? Nos documentos históricos existem vários relatos da coroa reclamando muito, né, na verdade, pelo contrabando do ouro. Olha aqui, ó. Essa charge diz, é um oficial da coroa portuguesa, né? Um fiscal derrubando várias pepitas de ouro dentro de um quê? O que é isso aqui? É isso daqui, ó. É um santo de madeira, esculpido em madeira, só que ele é esvaziado por dentro, onde eles colocavam e escondiam as pepitas de ouro para transportar para Portugal, para mandar para fora do Brasil, para poder vender sem pagar o imposto, né? É o santinho do pau oco. Essa expressão que se usa até hoje, né, quando a pessoa se finge de sonsa, quer enganar alguém, tá, tu é o santinho do pau oco, né? Ou seja, tem coisa escondida por aí. É exatamente essa expressão, ela surge aí no século XVIII, com o contrabando do ouro, beleza? Além do quinto, a coroa vai começar a estipular vários outros impostos para essas pessoas explorarem o ouro. Veja só. O quinto, já te falei, né, referente à quinta parte da produção. A finta, cobrança anual do ouro, que substitui o quinto. Ou seja, às vezes eu tô tirando tanto ouro por mês, né, que eu não fico levando toda hora para tirar os 20%. Eu faço logo uma arrecadação anual, é a finta. A captação, que é o imposto cobrado sobre cada escravo, ou seja, o dono, o senhor de barranco, o senhor do ouro lá, ele também era um senhor de escravo, né? Ele era um escravagista. Então, o número de trabalhadores escravos que trabalhavam no seu barranco, no seu território lá, ele tinha que pagar um percentual do ouro também por cada cabeça de escravos. Então, quanto mais rico era o dono de escravo, maior o número do plantio de escravo dele, mais ele pagava de imposto. Por quê? Porque a coroa sabia que se o cara tinha mais escravo, logo ele ia conseguir extrair mais ouro, com certeza, porque tem uma maior mão de obra, né? E por último a gente tem a derrama. O que é a derrama? É a cobrança dos quintos atrasados, ou seja, quando o cara se nega a pagar, ou quando o cara não está pagando por algum motivo, não importa se ele esteja burlando, né, ou sonegando, ou somente não está dando conta de pagar, não importa. No final do ano, ele ia receber a visita dos soldados da coroa portuguesa, né, dos soldados portugueses na sua casa para invadir, com uma ordem do rei, para invadir, para poder pegar tudo que tivesse valor e que cobrisse o valor dos quintos atrasados que aquele senhor não pagou, né? Então, valia a pena, sei lá, pegar qualquer coisa, joias da mulher, roupas, vestidos, tecidos caros, vinhos, o que fosse de valor dentro da casa desse senhor, que não pagou o quinto, ele iria ser tomado, certo? A cobrança anual aqui, ó, de 100 arrobas de ouro por ano, tá? Ou seja, é a cobrança do atrasado, né? Aqui, olha, eu tenho um documento que te mostra uma barra de ouro da época, olha. Aqui tem o brasão real de Portugal, né? Essa aqui, ó, a barra de ouro já quintada, ou seja, ela já foi cunhada, né? Já foi fundida, né, na casa de fundição, depois da tomada dos 20%. Beleza? Vamos continuar aí. Isso aqui você pode anotar no seu caderno, é melhor, tá? Dá uma pausa, faz um resumo aqui, ó, dos impostos cobrados, que isso certamente cai em prova, beleza? A revolta de Filipe dos Santos vai acontecer em 1720. Nós temos a Guerra dos Emboabas, que foi logo quando descobriram o ouro, né? Aí depois que essas leis são estipuladas, é estruturada essa política de cobrança pela coroa para organizar esse negócio, pensa comigo, a coroa ela tem um objetivo principal com a mineração do ouro no Brasil. Na verdade, desde a formação da colônia brasileira. Qual é o objetivo principal da coroa? Lucrar com o Brasil, lucrar com a sua colônia, explorar o máximo possível, né? Então é assim que ela vai organizar.
através da cobrança de impostos, através da regularização, da proibição do contrabando e tudo mais. Isso não vai agradar muito os colonos, por quê? A vida dentro das cidades era uma vida cada vez mais cara. Tudo que era comercializado de alimento, de roupa, dos bens, né, para a pessoa viver era muito caro, assumia um valor muito elevado nessas cidades. Além disso, com o aumento desses tributos, né, vai ser cobrado com muito rigor, às vezes com violência, com repressão autoritária da coroa portuguesa. Foi criada a casa de fundição justamente para isso, para controlar a saída. Se o cara fosse pego numa... Ou seja, como é que eu vou escoar? Presta atenção comigo aqui, olha como a coroa pensou. Como é que eu vou escoar a produção do ouro que está lá no meio do Brasil? Tu viu no mapa, está bem no meio, longe do litoral. Vou criar então estradas reais feitas pela coroa, né, para servir de escoamento dessa produção. Para o ouro ser levado para onde, professor? Para o porto do Rio de Janeiro. E de lá embarcar e ir para Portugal, né? Então, a cada ponto dessa estrada real, eles botavam fiscais. Se o cara fosse pego, o cidadão fosse pego com a pepita bruta ou com o pó, um saquinho, ele era automaticamente preso e podia até responder com a vida, né? E aquele ouro todo ele perdia, porque era estritamente proibido. Exatamente, todo ouro que passa pela estrada para ir ao porto do Rio de Janeiro tinha que estar em barra e carimbado pela casa de fundição, ou seja, mostrando que já foi quintado, né? Já foi taxado. Então isso aqui vai levar esses donos de barranco, né? Os pequenos também, os pequenos mineradores, né, a ficarem muito indignados, tá? A população ela começa a não aceitar mais essa imposição da metrópole portuguesa. Então surge a figura do Felipe dos Santos, né, que foi um líder dessa revolta, tentou organizar as pessoas para, enfim, para baixar, tentar acabar com a casa de fundição, pedir para diminuir o quinto, né? Sobretudo por causa da casa de fundição, essa obrigatoriedade de ter de passar por lá. O que vai acontecer? O governador das Minas Gerais vai fazer o quê? Manda prender, ele é morto, enforcado em praça pública, para todos verem, tá? E depois, para variar, como era a praxe da época, ele vai ser esquartejado, né? E aí parte do corpo dele vai ser espalhado por lá para servir como exemplo. A gente tem aqui um documento que fala: crime de sonhar com a liberdade foi punido com a morte no garrote vil, argola de ferro que apertava o pescoço, né? Ou seja, ele vai servir de exemplo, tá? A revolta de Filipe dos Santos não foi bem de Filipe dos Santos, porque ele organizou, mas não explodiu no combate e tudo mais, né? Mas as pessoas, né, que viram a morte dele acharam que o governo metropolitano, né, o governo, no caso, provincial do governador, ele tinha sido muito brutal nessa medida, né, de matar, esquartejar para servir de exemplo. Então aí explode uma revolta depois da morte dele. Ela é controlada, principalmente porque a coroa portuguesa, apesar de não aceitar, né, essa revolta, ela vai tirar e afastar esse governador de lá da região das Minas Gerais. Isso vai fazer com que os ânimos se acalmem, né, e continue a casa de fundição e continue a taxação de impostos. Beleza? Era isso que a gente tinha para hoje. Eu tenho uma atividade que eu quero que vocês façam, eu já passei nos pontos, beleza? Essa aula de hoje, ela está entre a página 199 e a página 204 do teu cadernão, certo? Façam atividade das páginas que eu já estipulei, mas eu vou deixar escrito aí também na descrição da nossa aula de hoje, beleza? Abraço, beijo a todos, tchau, tchau.